fazer aí a sua inscrição no canal, você que ainda não fez, dê o seu like, faça o seu comentário, divulgue este vídeo e essas são as informações iniciais. Lembrando que estamos nessa campanha de família, hoje é a 4ª mensagem, meu tema é repaginando o casamento com a Bíblia e vamos trabalhar o texto de Mateus capítulo 19. Abra sua Bíblia em Mateus capítulo 19. Enquanto você faz isso, lembrando que terça-feira estamos orando por familiares. Eu tenho soltado uma lista de famílias para a gente orar e pedir que Deus salve as pessoas. Na quarta-feira temos os estudos sobre igreja. Você tem recebido, medite lá, reúna a família, aproveite esse momento para fazermos cultos domésticos. Nós temos que aproveitar as oportunidades no meio das crises. Na quinta-feira estamos numa sequência de meditação sobre a carta aos Efésios. Tem sido bênção, os pastores aí, os irmãos têm pregado. E então estaremos encerrando essa série no último domingo, ok? Bom, dito isso, Mateus capítulo 19, a partir do verso 3. Do verso 3 ao 12. É um tema polêmico. A gente vai perceber isso. Mas vamos nos debruçar nesse tema e pedir graça para que Deus fale conosco sobre o casamento, sobre a família, sobre essa instituição divina. Então diz assim o texto: E chegaram ao pé dele os fariseus, tentando-o, e dizendo-lhe: É lícito ao homem repudiar sua mulher por qualquer motivo? Ele, porém, respondendo, disse-lhes: Não tendes lido que aquele que os fez no princípio macho e fêmea os fez? E disse: Portanto, deixará o homem pai e mãe e se unirá à sua mulher, e serão os dois numa só carne? Assim não são mais dois, mas uma só carne. Portanto, o que Deus ajuntou não separe o homem. Disseram-lhes eles: Então, por que mandou Moisés dar-lhe carta de divórcio e repudiá-la? Disse-lhes ele: Moisés, por causa da dureza dos vossos corações, vos permitiu repudiar vossas mulheres. Mas, ao princípio, não foi assim. E eu vos digo, porém, que qualquer que repudiar sua mulher, não sendo por causa de fornicação, e casar com outra, comete adultério. E o que casar com a repudiada, também comete adultério. Disseram-lhe seus discípulos: Se é assim, e a condição do homem relativamente à mulher, não convém casar. Ele, porém, lhes disse: Nem todos podem receber esta palavra, mas só aquele a quem foi concedido. Porque há eunucos que assim nasceram do ventre da mãe, e há eunucos que foram castrados pelos homens, e há eunucos que se castraram a si mesmos por causa do reino dos céus. Quem pode receber isto, receba-o. Vamos orar? Pai, em nome de Jesus, fale conosco pela tua palavra, nos dê sabedoria, lance luz neste texto, estabeleça a tua bênção sobre cada lar, sobre cada relacionamento, vem pavimentar as nossas vidas, nos lance para o futuro, estruture as nossas famílias, os nossos casamentos, encaminhe aqueles que estão investigando, namorando, noivando sobre, ó Pai, esse tema, que possamos, ó Pai, investigar ainda mais, todos nós que caminhemos, que cresçamos, que amadureçamos, conforme o poder da Tua palavra está ministrado neste tema, e que as famílias recebam a Tua bênção e sejam ajustadas pelo Teu poder.
unja-nos nesta hora e dê a vitória a todos nós em nome de Jesus, para a tua glória. Amém, Senhor. Amém. Queridos, temos na cultura, neste momento em que Jesus fala isso, o casamento, conforme ele estabeleceu aqui. Ele está com o texto de Gênesis na cabeça, ele está com a formação do primeiro casal. Por certo, Gênesis capítulo 1, verso 27, a criação do homem, a imagem de Deus, homem e mulher os criou, diz o autor. Um outro texto norteia a mente de Jesus, que é Gênesis capítulo 2, verso 22 a 24, que diz: e da costela que o Senhor Deus tomou do homem, formou uma mulher e trouxe-a a Adão. E disse Adão: esta é agora osso dos meus ossos e carne da minha carne, esta será chamada mulher, porquanto do homem foi tomada. E aí ele cita Gênesis 2, 24, portanto deixará o homem a seu pai e a sua mãe, e apegar-se-á a sua mulher, e serão ambos uma só carne. Isso é o que está na teologia de Jesus acerca do casamento. O que vigora aqui também é o divórcio. O divórcio agora é no texto de Deuteronômio, capítulo 24, verso 1. Isso era comum, norteava a mente das pessoas. E Jesus era sabedor disso, que diz: quando um homem tomar uma mulher e se casar com ela, então será que, se não achar graça em seus olhos, por nela encontrar coisa indecente, far-lhe-á uma carta de divórcio e lhe dará na sua mão e a despedirá da sua casa. Comum também entre eles. Um outro ponto que norteia a cultura é o adultério como algo mortal. Levíticos capítulo 20, verso 10. Estou pegando um texto só, mas existem outros textos. Mas os mais conhecidos são esses, que diz também: o homem que adulterar com a mulher de outro, havendo adulterado com a mulher do seu próximo, certamente morrerá o adúltero e a adúltera. É o que está acontecendo aqui. E então os fariseus, uma classe judaizante, vêm, conforme eles se aproximavam de Jesus, cheios de pegadinhas. E como esse tema estava um pouco nublado, eles estavam acostumados com uma cultura afrouxada para os homens. É um tema também espinhoso, conflitava com aquilo que Deus tinha falado desde o início. Eles cercam Jesus, como faziam, verso 3 que nós lemos, chegaram ao pé dele os fariseus e queriam ver a linha de Jesus. Qual era a palavra, o norte, a revelação, para que lado Jesus estaria pendendo. A resposta de Jesus tentando-o, diz o verso 3, e dizendo-lhe: é lícito ao homem repudiar a sua mulher por qualquer motivo? Os comentaristas falam que fizeram esta pergunta por conta de 3 pontos. O primeiro ponto, como pano de fundo também que vigorava na cultura, eram as 2 linhas interpretativas das escolas rabínicas. A de Hillel, que era liberal e usava o texto de Deuteronômio 24:1 acerca do divórcio para qualquer coisa. O homem repudiava sua mulher por qualquer motivo. Se não achasse graça, a linha de Hillel já liberava o homem para casar com outra mulher. Lavrava a carta de divórcio, estabelecia uma documentação mínima e ele saía para reconstruir a sua vida.
e deixava a mulher ao léu. Nós vamos ver mais para frente, a situação para a mulher ficava muito mais difícil. A escola de Shammai, uma outra linha rabínica, era mais conservadora, que falava que teria que ter algo imoral para que houvesse a documentação. Então, o que norteava a mente desses fariseus como pano de fundo, em primeiro lugar, era isso. Em segundo lugar, um outro ponto. João Batista tinha morrido porque ele colocara o dedo na relação adúltera de Herodes com Herodias. Então, Herodias tinha casado com Filipe, irmão de Herodes. Herodias largou Filipe e casou com Herodes. Quando ele Herodes cruza com João Batista então profetiza: não te é lícito possuir a mulher do seu irmão. Já põe o dedo na ferida, fala que ali foi um adultério e expõe todos eles. No cárcere, quando Herodes ficou encantado com a dança da filha de Herodias e ele dá aquele pedido a ela, ele libera aquele pedido até metade do reino por influência de Herodias, da mãe. Então, ela estava rancorosa, ressentida com João Batista e ela pediu a cabeça do profeta. Então, comentaristas atribuem essa perguntinha capciosa a Jesus por causa disso também. E um terceiro ponto, por causa da concepção de Jesus. Maria ficando grávida do Espírito Santo. E José se afastando dela discretamente. O noivado na época já tinha peso, não era, mas já tinha peso de casamento. Quando ela aparece grávida do Espírito Santo, José querendo se ausentar, para não ficar mal falado, porque as pessoas, a Bíblia não fala, mas nas entrelinhas, aqueles que olham esse ponto, esses textos, essa concepção com lentes mais sociológicas, detectam que houve um desconforto em cima de José e de Maria. E o desconforto era que ela, noiva de José, quase esposa de José, ela adulterou com outra pessoa. Esta era a desconfiança. E merecia a morte por apedrejamento, e coisa que não aconteceu. E fica então essa névoa, esse clima no ar, e poucos comentaristas ousam até associar a concepção de Jesus, essa gravidez de forma meio indesejada, a desconfiança de que houve um adultério e ela não ficou grávida do Espírito Santo. Então, como que se estivessem alfinetando Jesus. Olha, a situação que você nasceu, a sua mãe, foi fruto de adultério. E José queria se divorciar. Então, no noivado, a separação já teria um peso também de divórcio, uma vez que o noivado tinha peso de casamento. Os 3 pontos que os teólogos registram nos comentários, parece que isso é pano de fundo. Então, os fariseus, sempre capciosos, vinham pressionar Jesus. E a resposta de Jesus? Então, ele vem falar, em primeiro lugar, o primeiro bloco é esse, ele fala de casamento. Verso 4, não tendes lido que fez aquele que o fez, no princípio macho e fêmea o fez. Vou repetir. Não tendes lido que aquele que os fez, no princípio macho e fêmea os fez. Jesus está dando peso legal para o casamento. Jesus está falando, o casamento é um jugo divino. É um plano perfeito de Deus sendo executado por seres imperfeitos. Mas casamento é um propósito, um compromisso sagrado.
é firmado diante de Deus, é uma aliança espiritual. Na cabeça de Jesus, norteavam estas explicações. Casamento é união íntima, ele vai usar os textos. É o intenso apego, é integralidade para serem uma só carne. É uma parceria permanente na visão de Jesus, é apoio mútuo. É um acordo solene, verso 5, final, serão os dois uma só carne. Então, para Jesus, casamento é feito, conforme ele fala no verso 4, macho e fêmea. Está aí o retrato. Eu sei que alguns têm a cabeça um pouco diferente da palavra de Deus. E a gente vê, inclusive, leis na terra abrindo espaço para que casamento seja uma outra configuração diferenciada daquilo que Deus estabeleceu. Mas o texto diz que casamento é para macho e fêmea. Então, casamento para Jesus, em primeiro lugar, é monogâmico. Envolve só uma pessoa. Jesus descarta nesta fala a bigamia, o homem que tinha duas mulheres, ou a poligamia, que também era uma permissão cultural. Mais mulheres. Casamento para Jesus é no âmbito heterossexual. Esta palavra no original é um outro da mesma espécie. Então envolve um homem e uma mulher, conforme diz o texto. É vitalício. Ele vai usar o texto de Gênesis até que a morte separe. É indissolúvel. Verso 6. Assim não são mais dois, mas uma só carne. Portanto, o que ajuntou Deus não separe o homem. Jesus está dando as bases para o casamento. Há alguns que questionam, não aceitando essas bases. E eu vou falar para você discutir com Deus. Nem vir discutir comigo. Eu concordo com Deus aqui. Eu concordo com o que Jesus está falando. Isso é casamento. Fora disso, para Deus não é casamento. E você que quer discutir com Deus, eu quero já te falar que você vai perder. Você vai perder essa discussão. Porque, só lembrando, Deus é Deus e você é criatura. Deus é Deus, Deus tem a sua palavra. E mesmo você não acreditando na palavra de Deus, isso não altera nada a opinião de Deus ou a sua própria palavra. Então, minha palavra para você é: aceite o que Deus tem, o que Deus é, o que fala e o que faz. Aceite. Voltando aqui, casamento então para Jesus conta com uma fidelidade. Usando o texto que ajuda a gente a traduzir esse de Mateus 19, é o de Coríntios, 1 Coríntios capítulo 7, verso 2, por causa da fornicação. Cada um tem a sua própria mulher e cada uma tem o seu próprio marido, diz o apóstolo. Está aí o retrato do casamento, as bases do casamento. É de Deus, Deus aprova, Deus quem fez. E focando para a gente dar uma repaginada no casamento, o lado bom, eu diria que casamento é uma relação de amor intensa. Diz o apóstolo Paulo agora aos Efésios, uma outra carta que nos ajuda a falar de casamento, capítulo 5, verso 25, maridos, amai vossa mulher como também Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela. Então, casamento é amor intenso,
É o amor de Deus manifesto através do homem e da mulher. A gente sente essa aproximação. Dizem comentaristas que é um amor que vai além até do amor e da relação de pais e filhos. Então amar é admirar, é contemplar, é fitar, é observar. Amar é você agir em direção ao outro. O eixo não é mais você, o eixo passa a ser o outro. E na maturação, na saturação, na intensidade do amor, vamos observar que isso se dá exatamente dentro do casamento, em que as pessoas se deslocam, em que as pessoas buscam a felicidade do outro, em que as pessoas estão preocupadas em praticar aquilo que é visto muito de forma teórica e muito nas novelas, mas dentro do casamento o amor se torna intenso, conforme eu falei, porque ele se torna prático. Ele vai ser traduzido em ações. E somente o amor para sustentar uma relação com dois seres imperfeitos dentro de uma rotina. Esse é o lado bom do casamento. A gente sente a intensidade do amor e a manifestação do amor de Deus ventilada ali dentro. Casamento no seu lado bom é abandono da solidão. Não ficamos mais sós. Jesus usa o texto de Gênesis. Deixará o homem pai e mãe e se unirá à sua mulher e serão os dois uma só carne. Então, se deixa de um lado os pais, o passado, a vida de solteiro, hábitos individualistas, costumes cheios de caprichos, isso tem que ser abandonado, preservações, egocentrismos, segredos, os pronomes possessivos vão sendo deixados em prol do casamento, é abandono desta solidão, deste individualismo, e se parte para o encontro contínuo. Então, os verbos aqui, deixar o homem pai e mãe, vida, passado, solteirismo, se unir à sua mulher, encontro contínuo, é a maior aproximação de um ser humano. Se dá dentro do casamento. O ser humano pode ter uma aproximação intensa só dentro do casamento como essa. Então é abandono de orgulho para dar vazão à intimidade do outro, é a celebração da transparência. Isso é casamento, porque a gente vai se revelando constantemente frente aos flashes de novidades que a rotina estabelece para nós. É o desmascarar da verdadeira identidade, porque estamos nos revelando, é viver o mistério da mistura, se unirá à sua mulher. Casamento, ainda no lado bom da coisa, é prazer profuso. Serão os dois uma só carne. Aqui entra a ligação sexual. Sexo foi criado por Deus, queridos. É a forma que Deus estabeleceu para o prazer. Deus constituiu o prazer, o sexo, para a procriação, para a intimidade. É o clímax máximo de um êxtase. A gente chega ao orgasmo. Há até quem acredite que o estado de glória é semelhante ao orgasmo. É um êxtase profundo, tremendo. Então, o sexo em si não é sujo. Dentro do casamento, casamento é o clima em que Deus abençoa o sexo. O sexo não foi o pecado original, como algumas pessoas pensam. O morder da maçã foi a penetração, foi a relação íntima, foi o desnudar deles, foi o sexo. Não! Sexo não é indigno dentro do casamento, não. Não é um mal tolerável, não é desprezível.
Tem pessoas com mentes arcaicas, sem essa revelação, sem saber o que de fato é, que vão para a cama, inclusive dentro de casamentos, achando que é algo impuro, indigno, algo maligno, desprezível, não se doam, não se entregam. Estão errados os que pensam assim. Deus abençoa o ato sexual. E vou dizer, Deus não está fora do quarto quando há uma relação sexual. Deus está em todos os lugares. Há uma celebração no ato sexual do casal em Deus. Pode acreditar nisso. Que pelo fato de Deus confeccionar, construir, permitir e abençoar, Deus não fica do lado de fora batendo na porta querendo entrar. Deus está em todos os lugares e abençoa essa relação íntima. E mesmo porque no Antigo Testamento e do ponto de vista espiritual, a consumação do casamento se dá com o ato sexual. O casamento em si se dava pelo sexo. A bênção do sexo, conforme falei, se dá dentro dessa relação conjugal somente. O sexo abençoado é limitado ao matrimônio. Hebreus 13:4. Venerado seja entre todos o matrimônio e o leito sem mácula. Esse leito é penetração no original. Sem pecado, penetração sem pecado. Seja digno. Então, casamento é isso aí. Já peguei casos assim, poucos, em que a pessoa quis casar, mas não queria se doar ao ato sexual. Minha palavra é: nem case. Você vai fazer o outro sofrer. O sexo faz parte do casamento. É claro que os anos passam, a gente vai colocando o sexo na juventude em primeiro lugar. Aquela curiosidade toda. E depois os anos passam, a gente vai colocando o sexo em terceiro, quarto, quinto, sexto lugar, porque a gente vai acalmando nesse quesito. Mas o lado bom ainda, queridos, é senso de pertencimento, é complementação, uma ligação mística, entrega livre, plena. Por isso também não pode haver estupros, abusos, violências. A gente tem que entrar num acordo com relação ao ato sexual. Sexo, você acalma as paixões da carne. É a expressão do amor eros, além do ágape, do filéu, do estorge, que são amores sacrificiais, amigáveis, afetivos. É um retorno ao Éden, naquelas condições sem pecado. Então, sexo é o reflexo da identidade, é uma espécie de efeito espelho, conforme diz Gênesis. Adão falando: esta é agora osso dos meus ossos. É algo que cobre carne da minha carne. É celebração da unidade. Nus não se envergonham. Então, concluindo aqui esse lado bom, tem um tom de obrigatoriedade o sexo. Paulo vai falar em 1 Coríntios capítulo 7, verso 3 a 5. Marido pague à mulher o que é devido e vice-versa. Ele está falando de sexo. A mulher não tem autoridade sobre o próprio corpo, ele está falando de sexo. Então ela tem que se doar, mesmo que esteja um pouquinho com dor de cabeça. E por que isso? Por conta da valorização do ato sexual, o gnosticismo gerava um braço chamado ascetismo, em que a obra da carne era ruim, maligna, malévola, e eles desprezavam tudo que era feito na carne e supervalorizavam o mundo das ideias. E Paulo vem contrapondo isso, porque eles incentivavam também o abandono dos cônjuges e uma vida de libertinagem. E Paulo traz para o eixo falando: não, cada um tem a sua própria mulher, cada uma tem o seu próprio marido, o sexo é importante, vigiem aí dentro. E Paulo então revela que o inimigo se aproveita desta abstinência
sexual. Em outras palavras, há uma luta espiritual em que vem sobre o casal, principalmente nesta área, porque é uma área, para o homem, em primeiro lugar, muito vulnerável, por conta do capital erótico, por conta da mentalidade, por conta dos gatilhos, das compulsões sexuais que o homem tem. Então, verso 5 lá da carta aos Coríntios, capítulo 7, Paulo incentiva: vigie, cuidado com as consagrações, com o ascetismo aí, com as heresias, porque Satanás, ele fica observando e ele percebe a abstinência sexual e ele pode armar laços fora deste casamento, nesta área vulnerável para homens e mulheres. Os laços vêm e a gente tem que observar isso. Provérbios também vai comentar que nós devemos, Provérbios, Eclesiastes, e temos aí um livro na Bíblia, Cantares de Salomão, um livro totalmente romântico, fazendo alusão aos símbolos da intimidade de um casal, em que deve ser observados. Ali está valorizado o ato sexual. Muito bem, o lado bom do casamento, glória a Deus por isso. Então, meu irmão, minha irmã, celebre a vida conjugal, celebre a intimidade, celebre a conjugalidade, o diálogo, a família. Percebam que tudo isso foi dito para que você preserve o teu casamento, lute por ele, observe aí onde está falhando, o que Deus quer de você, você esposa, você homem, já falamos sobre marido e mulher dentro de casa, enfim, posicionamentos. Observe esta área aí sexual, vigie com ela. Satanás arma laços e o poeta fala: por que andarias olhando a estrangeira, sendo que você tem uma companheira dentro de casa? Então, tudo isso tem que ser observado e valorizado, porque a palavra de Deus nos ensina, inclusive nisso, como viver a vida íntima e conjugal. Mas o casamento tem o seu lado sacrificial. Não vou dizer que é o lado ruim, mas é um lado mais sofrível. É um lado mais difícil, é um lado em que exige mais de nós, são os nossos deveres. Se até aqui eu falei dos direitos, dos prazeres, das satisfações, dos ganhos, eu quero dizer agora, você casado, casada, você jovem que irá casar, tá aí o meu recado para você também. Casamento não vem pronto. Você não compra numa livraria evangélica o pacote casamento, na Conde de Sarzeda, você não compra um programinha para instalar no computador e a coisa cair do céu na tua cabeça. Não produz efeitos automáticos. E todo mundo aí que me ouve, que é casado, sabe disso. É um exercício diário, intenso, doador, exatamente nestes verbos aqui: deixar, unir para ser. Deixará o homem pai e mãe e se unirá à sua esposa. Integração, completude, integralidade, serão os dois uma só carne. Eu estou falando que é uma renovação contínua e diária daquela nossa decisão lá no altar, diante de Deus e de testemunhas. Seria assim: eu caso com a mesma mulher todos os dias, eu me integro com a mesma mulher todos os dias, eu converjo para a mesma mulher todos os dias. É uma crise em que implica em amputações, mortificações, renúncias, expurgações
de vidas, de comportamentos, de vícios, de manias, de caprichos. É reaprender a andar juntos. E para isso nós teremos que abandonar dois mundos. Alguém já falou que a gente casa com a figura do pai ou da mãe, com a figura do príncipe e da princesa encantadas, e com a própria pessoa. Está ali, a gente mistura, diz a psicologia, esses papéis na nossa cabeça. E a gente vai tateando, vivendo e se integrando para saber quem é o outro. Então é revelação contínua, constante. O outro vai mostrando a cara, a gente vai mostrando a cara também, vai abandonando, deixando pai e mãe, o velho mundo, manias, velhos apoios e se convertendo ao casamento. Mike Myson, no seu livro Mistério do Casamento, fala que o matrimônio vai bombardear o ego. Então é o lado mortificador do casamento. Bombardeia o nosso ego, nossa privacidade. Solteiros no nosso cantinho, no nosso quartinho, na nossa caminha, gostosinhos. Agora vem o cônjuge e adentra. Então nos tira da privacidade, da independência, da autossuficiência. É a ausência de interferência, porque o outro chega, mostra a cara, interrompe, a gente para, dá atenção e faz o que o outro quer e não somente o que nós queremos. Isso vai causar dor. Ele ilustra falando, é uma operação de retorno à costela, ao lado de Adão. É uma operação e parece que essa operação é sem anestesia. Dói de vez em quando. É como dois vasos de barros quebrados, misturados, os cacos, jogado a água e novamente remodelados, para que ambos agora tomem uma nova forma. Por isso que não dá para depois você voltar com as mesmas características dos vasos originais. Estão totalmente amalgamados, misturados, e terão que reaprender a andarem juntos nesse abandono de dois mundos. É uma espécie de cadinho em que eles se refinam e aí serão desmascarados. Um estará desmascarando o outro nas ambiguidades, nas fragmentações, e as vergonhas surgirão, mas eles terão que se expor. É o retorno ao Gênesis, ao Éden, antes da queda. Gênesis 2:25. Ambos andavam nus, homem e mulher, e não se envergonhavam. Então você vai se expondo. Você vai mostrando a cara, você vai saindo de um platô, de um ciclo antigo e parte para um outro ciclo. Esse é o lado mais tenso do casamento. Perceba, meu irmão e minha irmã, que isso não é coisa para moleque. Não é coisa para gente egocêntrica. Casamento não é coisa para gente infantilizada. Casamento não é para aquele que ainda está ensimesmado, petrificado, narcisista, egocêntrico, com ego inflamado, sem querer ceder, sem querer amadurecer, sem querer amar até as últimas consequências. Você tem que entender o pacote do casamento. Eu costumo usar aquela frase: quem quer comer omelete tem que quebrar o ovo e lavar a louça. Então é o pacote do casamento, tem o seu lado bom, tal, mas você terá que renunciar. Então vá repaginando aí o teu casamento, onde você está falhando, você já que casado, minha irmã, meu irmão, enfim, você que ainda está
com algumas dificuldades, de repente é um casal novo aí que está tropeçando, vá cedendo aqui e ali. E a conclusão é essa. Quem já está casado e quem irá casar. Você tem que saber o seguinte, o que é amor. Na listinha lá de 1 Coríntios capítulo 13, verso 4 a 8. Então o amor ali tem uma lista, bem prática. O amor é doador, o amor é justo, o amor é respeitoso, o amor é abnegado, o amor se entrega, o amor ele passa por dores, o amor não suspeita mal, não é ciumento. Olha lá, vá na listinha do apóstolo para saber o que é amor, e aí você vai perceber se você ama a pessoa. E você pode dizer, eu não amo tanto assim. Pois é, mas atitudes de amor levam e geram emoções e sentimentos de amor. Como que dizendo, não há muita desculpa. Você pode amar, gerar sentimentos e emoções a partir de atitudes também. Então você vai saber se você ama e você vai descobrir se a pessoa te ama. Você vai captar sinais, pistas. Se ela manifesta o amor dela por você. E dentro disso, você tem que responder para você, para Deus e para outra pessoa também, qual é o futuro deste amor. Eu gosto da ideia e propago essa ideia. As pessoas têm que se enxergarem com 80, 90 anos, chupando sorvete na praça. Os dois lá, banguelos, com a dentadura, desfrutando de um belo sorvete. Se você não se enxergar com a pessoa assim, lá na frente, lá no futuro, é porque existe alguma coisa dentro de você que quer abortar esse casamento antecipadamente. Muito bem, responda isso. O segundo bloco aqui desta palavra é sobre o divórcio. Mudando então de assunto, Jesus vai responder a pegadinha deles, que é com relação ao verso 7. Disseram-lhe eles, então por que mandou Moisés dar-lhe carta de divórcio e repudiá-la? E aí sobre o divórcio, as pistas de Jesus são as seguintes. Em primeiro lugar, Deus regulamentou o divórcio, não que ele aprovou, instituiu desde o início. É isso que Jesus falará aqui. Volto a dizer o que está em mente deles, o texto principal, Deuteronômio, capítulo 24, verso 1. Não era o plano original de Deus, é isso que Jesus está falando, verso 6 e verso 8. Porquanto o que Deus ajuntou não separe o homem, verso 8. Mas não foi assim desde o princípio. Todo casamento para Jesus é feito em Deus, ele ratifica a fala de Deus. Jesus está querendo com esta palavra, voltando ao original do Éden, é acabar com a farra do boi, porque estava muito facilitado o divórcio naquela sociedade. Volto a dizer, aquelas duas linhas, a de Hillel, que liberava o divórcio por qualquer comida mal cozinhada. E a de Shammai, que falava que tinha que preservar o casamento, era mais conservador e abria exceções só para motivos morais. Então a permissão de Deus, na esteira disso, e ele vai explicar por que os divórcios ocorriam e por que Deus permitia, era por causa da mesquinharia humana, dos corações. Verso 8, disse-lhes ele, Moisés, por causa da dureza dos vossos corações, vos permitiu repudiar vossas mulheres. É cláusula de exceção no Antigo Testamento.
Divórcio é falta de cuidado de si e do cônjuge, é falta de vigilância, onde o amor vai se esvaindo. Então o casamento é fruto do coração amoroso de Deus, e o divórcio é fruto do coração endurecido do homem, é o oposto. O divórcio vai ficar aquém do ideal bíblico, é isso que Jesus está falando. Então Jesus está novamente recolocando o casamento com relevância, na posição que de fato Deus pôs lá no Gênesis, no Éden. Jesus está falando, olha, eu não concordo com Hillel, com essa linha, eu não concordo com Shammai, até certo ponto, caberia aqui uma discussão maior, mas a palavra de Deus não diz, não quero pôr palavras na boca de Deus. E na nova dispensação, pelo fato da gente saber da cabeça de Jesus, a bênção maior não é o casamento em si, a bênção maior é o ser nova criatura. Jesus veio para isso. E pelo fato de nós sermos novas criaturas, a probabilidade de anularmos qualquer divórcio é grande. Porque um coração regenerado, um coração convertido, um coração em Jesus, um coração restaurado em Deus, ele se adequa ao outro, ao cônjuge. O homem à mulher, a mulher ao homem, o amor é esfuziante, é ressuscitado, a restauração vem, as renúncias acontecem. Características de um cristão dentro de um casamento. Ele consegue levar o casamento até que a morte separe. É isso que Jesus está falando. Muito bem. Então ele classifica, posiciona, ressalta, valoriza o casamento frente àqueles homens. Segundo ponto é que Jesus então abre uma cláusula de exceção. A regra é o casamento, Jesus está falando. Mas há exceções. Estamos do lado de cada glória, o homem é imperfeito, as coisas acontecem e ele abre aqui então uma brecha. Verso 9. Eu vos digo, porém, que qualquer que repudiar sua mulher, entre vírgulas, não sendo por causa de fornicação. Está aqui. Ele está falando, você pode, não é o ideal também, porque entre o perdão, mas você pode abandonar se houver fornicação. Fornicação você pode divorciar, vamos colocar aqui assim. Essa é a explicação de Jesus. O original porneia, usado para a fase de noivado. E aqui é uma briga de foice, porque há teólogos mais flexíveis que falam que essa palavra abrange noivos e casados. E há teólogos mais radicais que falam que essa palavra só está associada a noivos, porque ele usou porneia. Se ele quisesse abordar a casta de casados, ele teria usado uma outra palavra no original, no lugar de fornicação, que seria moikeia ou moicheia, usada só para casados, que significa adultério em si. Mas a questão em si aqui é com relação às imoralidades sexuais. É isso que Jesus está falando. Ou seja, na minha opinião, não estava em voga a semântica. O que Jesus quer combater aqui é qualquer ato sexual condenável. Na hermenêutica vista, ele está tentando falar que uma imoralidade sexual é a exceção para este casamento não perdurar. Quer fornicação entre solteiros ou na faixa do noivado, ou quer adultério
agora com casados. No caso, ele está falando de casamento, então, consequentemente, toda essa casta de casamentos estão incluídos aqui na fala de Jesus. Então, o que está em voga é a imoralidade sexual. Muito bem, esta é uma cláusula de exceção, a dita por Jesus. Ampliando essa ideia de divórcio, em que outra situação alguém poderia se divorciar? Paulo dá a segunda cláusula. Na carta aos Coríntios, capítulo 7. É outra exceção. São duas, basicamente, as exceções. É com relação ao abandono. Um casal teve o descrente, ele vai falar que tem que ser descrente, verso 15, abandona esse casamento. É o que acontecia naquele clima. As pessoas se convertiam lá em Corinto, uma cidade portuária, também muito bombardeada e confusa e libertina na questão sexual. O gnosticismo falando que casamento era proibido e tudo mais, o ascetismo falando que as pessoas teriam que abandonarem os casamentos porque a vida de solteiro era muito mais importante, relevante e digna. Então, haviam abandonos por parte de alguns cônjuges descrentes, verso 15. Mas se o descrente quiser se apartar, que se aparte. Aqui é uma outra cláusula de exceção. Em tais casos, não fica sujeito a servidão, nem o irmão, nem a irmã. Deus vos tem chamado à paz. Então, duas exceções. De repente tem um cônjuge, homem ou mulher, dentro do casamento que endurece, não quer mais você se tornou crente e vai embora. Pega a trouxinha dele, põe nas costas e some do mapa. Nunca mais volta. É isso que estava acontecendo aqui em Coríntios. Então fecha o tema. Divórcio pode acontecer nesses dois casos. Muito bem, a gente colocaria um ponto final aqui e já oraria e encerraria esse culto. O problema é o novo casamento. E aí Jesus vai falar, voltando a 19 de Mateus, verso 9, e o que casar com outra comete adultério. Olha o que Jesus fala. E o que casar com a repudiada também comete adultério. Jesus estava classificando que os novos casamentos, a partir daquele divórcio, seriam adultérios. Jesus não estaria aprovando. Jesus estaria combatendo, falando que aquilo seria chamado de pecado, de incoerência, de injustiça. Por que Jesus estava falando isso? Coisa que eles se espantaram no verso 10. E olha o que os discípulos disseram. Se é assim a condição do homem relativamente à mulher, não convém casar. A cabeça deles é a seguinte: Jesus, o senhor está falando que eu vou ter que levar até as últimas consequências desse casamento? Não vou poder dar carta de divórcio? Jesus está falando não. E aí eles estão falando, então nem caso. Porque eles já estavam predestinados em suas mentes a caírem na cultura leviana de casar, ficar um tempo, de dar carta de divórcio, divorciar. Casava, ficava um tempo, dava carta de divórcio, divorciava. Então, aquilo que eles estavam legalizando era cabível. E eles estavam se isentando. Não, eu não sou bígamo, eu não caí na poligamia. Eu sou monogâmico, eu estou na monogamia, eu caso só com uma mulher. Jesus chama essa constância de monogamia, uma atrás da outra, algo sucessivo, de poligamia, de adultério. Porque eles estavam tornando essa cultura aplicável, constante. Então eles falam, não vou nem casar então. Jesus elevou a importância do casamento em si, do primeiro casamento, do casamento
original. Então Jesus, em outros dois textos, por conta deste pano de fundo, Jesus, em Mateus capítulo 5, no Sermão do Monte, exige santidade deles, porque dentro desta cultura, queridos, esse hábito do homem nessa sociedade machista de dar carta de divórcios à torta e à direita gerava uma exposição e um desconforto e uma situação terrível para as mulheres. E eles saíam, os homens, como os bonzinhos da história. Problema desta sociedade era exigir demais das mulheres sem dar direitos a elas, uma sociedade machista. Então, para enquadrar os homens, quero usar aqui outros dois textos, que é o do Sermão do Monte, conforme eu falei, Mateus capítulo 5, verso 28 e 32, Jesus exige santificação deste homem também, falando o seguinte: olha, vocês são mais adúlteros do que essas mulheres que saem mal faladas dos casamentos de vocês. Qualquer que olhar para uma mulher com intenção impura, já no coração adulterou com ela. A probabilidade e a realidade do homem ser mais adúltero a partir do olhar, que é transformado em pensamento e cobiça, já gera em pé de igualdade o adultério em si na cama com uma mulher. Jesus exige postura, santificação e critério de todo homem naquela cultura. E o texto de Mateus, verso 32, abre também uma cláusula de exceção, que é a que ele está ratificando aqui. Eu, porém, vos digo, qualquer que repudiar sua mulher, exceto em relações sexuais ilícitas. Sim, se ela não adulterou, você não pode repudiar. Isso é o que vai quebrar, vamos dizer assim, a vinculação e o casamento de vocês. Porque repudiar por qualquer motivo expõe a torná-la adúltera. Por quê? Porque, conforme eu falei, esta mulher saía desta relação em meio a esse clima machista desta sociedade, com o risco de ser apedrejada. Lembram de João capítulo 8, queridos? Em que só foi colocada diante de Jesus a adúltera. O texto falava que um adultério, e um adultério envolve dois lados, os dois deveriam ser apedrejados. E em João capítulo 8 trouxeram somente a mulher para ser apedrejada. Isso é um retrato da sociedade da época. Afrouxava muito para os homens, eles saíam bonitinhos desses casamentos falidos que eles também provocavam pela dureza de coração, e colocavam as mulheres em risco de morte, podendo até serem apedrejadas. Esta era uma situação, e a situação para que elas voltassem a reconstruir a vida seria muito pior, porque haviam 4 possibilidades destas mulheres, então, expostas à vida, colocadas para fora de casa, com carta de divórcio na mão, tentando construir tudo de novo. Primeira possibilidade, voltar para a casa dos pais, coisa que era difícil, nenhum pai queria uma filha já casada, enfim, era uma boca a mais, e de repente esse pai já tinha 2, 3, 4 mulheres. Imagina o clima dentro desta casa com o retorno de uma filha. Recomeçar a vida sozinha era muito difícil naquela sociedade. Casar com outro, difícil também, porque os homens casavam cedo e já tinham as suas mulheres, e ninguém queria mulher casada, uma vez que eles poderiam casar com mulheres mais novas, virgens, sem vícios de casamentos antigos. Então, ela já vinha marginalizada para cair num novo casamento. Essa era a segunda situação. Terceira situação, virar mendiga, porque ela não tinha o que comer.
caía nas ruas, coisa que acontecia, e tentava sobreviver de alguma forma, sem profissão, porque a mulher era doméstica naquela época. E a quarta situação era virar prostituta. Jesus está esbarrando aí também. Você põe essa mulher para fora de casa, você está expondo ela a se tornar adúltera, prostituta. Muito bem, queridos. Então, Jesus enquadra os homens, dá uma nivelada neles com relação às mulheres. Na teologia de Jesus, Jesus classifica homens com esta estirpe, intenção, tão adúlteros quanto estas mulheres que estavam saindo de dentro das suas casas, das suas famílias, pelos rompimentos conjugais. E a questão é que a Bíblia, e aí fica a pergunta, por isso que falei no início, é um tema espinhoso, o que fala do novo casamento. Na verdade, você não tem nenhum texto na Bíblia falando explicitamente de um novo casamento. É uma área nublada, silencia. Você vai ver os comentaristas, você vai pegar de tudo. Os estudiosos falam que, consequentemente, o judeu, ele não ficaria sozinho depois de um divórcio. Ele casaria novamente. O não casar para o judeu era uma derrota, era um fracasso de vida. O não ter filhos também seria. Então, o novo casamento é que não há textos, mas há comentários que falam que, consequentemente, tanto a cláusula de exceção de Jesus quanto a de Paulo geravam novos casamentos. Mas aí entra num terceiro bloco, terceiro assunto, e Jesus mesmo vai tratar isso. Inclusive, até por causa desse terceiro assunto, Jesus vai entender que o novo casamento, e nós entenderemos, talvez mais que Jesus, ele seria pertinente. O terceiro bloco é o celibato, verso 11 e 12. Então eles comentam, né? Então não vamos casar. E Jesus está falando para eles o seguinte: tá bom, vocês não casam. E vocês vão conseguir não casar? Essa é a réplica de Jesus. Sabendo que o celibato cabe somente a pessoas predestinadas por conta da biologia. Verso 12. Há eunucos que assim nasceram do ventre da mãe. Vocês nasceram com a potência de não casar. Para o judeu, dificílimo. A segunda situação para o celibato na fala de Jesus é por conta de uma abstinência pessoal. Há eunucos que se castraram a si mesmos, até por conta também da escravidão. Havia uma gama de pessoas que trabalhavam em certas situações, principalmente com mulheres, que se castravam. Isso vem desde o Antigo Testamento. E a terceira situação para o celibato, Paulo também, em Coríntios 7, vai falar sobre isso, é por causa da obra de Deus, por causa do reino dos céus. Alguns também se castraram. Esta é a terceira situação. Então, vocês conseguem não casar depois que geraram esse clima, esse divórcio, sendo a parte inocente, porque o outro traiu, porque o outro caiu numa situação imoral, vocês conseguem. Paulo, então, vai falar na sua carta, no verso 20, cada um fique na vocação em que foi chamado. Se a pessoa não tem a propensão para viver sozinha, solteira, ela não conseguirá. Ela não conseguirá. Verso 9 do capítulo 7 de Coríntios, as paixões sexuais, elas são compulsões ao sexo. Ele diz, mas se não podem conter-se, que casem-se. Está falando de sexo, porque é melhor casar do que abrasar-se. Então há pessoas que, se não casarem, adoecem ou caem em prostituições. Observe quando Paulo escreve
a Timóteo, no capítulo 5, falando das viúvas. Ele sabe da dificuldade. Paulo era judeu, optou pelo celibato por conta da obra. Um exemplo, mas a Bíblia, só abrindo parênteses, não vai falar em momento algum que o solteiro, o celibatário, ele é um ser superior ao casado. Não, todos nós estamos nivelados. Casamento é regra, mas há exceções. A Bíblia diz. Então, falando às viúvas, ele incentiva. Quero, pois, que as que são moças que se casem e gerem filhos e governem a casa e não deem ocasião ao adversário de maldizer. A pessoa, uma mocinha, viúva, nova, os homens morriam mais cedo que as mulheres. Paulo incentiva, casa. Então, queridos, o novo casamento é o problema. Quando que ele acontece? Que a Bíblia diz explicitamente, somente com a morte do cônjuge. Quando alguém morrer, aí você está liberado. 1 Coríntios 7,39. A mulher casada está ligada pela lei o tempo todo que o seu marido vive, mas se falecer o marido, fica livre para casar com quem quiser, contanto que seja no Senhor. E a questão do divórcio e o novo casamento. Então você tem 4 linhas aí. E aí você traduz, mediante o que eu estou falando, que se a pessoa não tiver o chamado para ficar sozinha, consequentemente ela casará. Então, primeira linha, os que se separaram lá, se divorciaram, há uma linha radical, não podem casar novamente em hipótese nenhuma. Tem gente que consegue não casar. Divorciou, separou, até mesmo morreu o cônjuge, não casa mais. Tem gente que se resolve bem com a vida de solteiro. Uma segunda linha, se separou, só pode casar mediante ao que aconteceu com as 2 cláusulas de exceção. Se separou, divorciou por quê? Adulterou? Ou o crente... o descrente saiu de casa? Sim, ocorreu as 2 cláusulas de exceção. Então pode casar novamente. Os que se separam e só o inocente pode casar. Então só a vítima, aquele que foi alvo do adultério, aquele que caiu como vítima desta situação de adultério, então somente esse pode casar. O que adulterou e o que saiu de casa por conta da fé do outro, esse tem que ficar solteiro a vida inteira. Então, é a terceira situação. E tem a 4ª linha que fala, separou, casa de novo, é a linha mais liberal, libertina. Você vai desde uma linha mais radical com relação ao novo casamento a uma linha mais liberal. Então são situações e situações. Eu digo isso porque há comentários de todas as situações de teólogos e de gente estudiosa com relação ao divórcio. Até aí há uma unidade no pensamento. O problema é o novo casamento. O novo casamento. Então, penso que expus várias situações para você pensar e para você repaginar o teu casamento. Lembrando que o celibato somente para aqueles que têm um chamado. Caso contrário, tem pessoas, inclusive com a idade avançada, que não conseguem viver sozinhos. Isso é fato. Então, queridos, concluindo, minha palavra para você nessa campanha, meu irmão, minha irmã, lute com todas as forças com o teu casamento para não chegar no repúdio, na frieza, nas discussões, na dureza de coração, na mesquinharia humana, nas destruições, nas humilhações. O divórcio arrebenta qualquer família. É caco para todo lado. Cria marcas terríveis no outro. Aquilo que era amor hoje se torna o outro lado da moeda, ódio.
Os filhos saem com marcas, com feridas, as famílias saem todas arrebentadas. Então, minha conclusão é essa: ame, invista, se doe, dê manutenção ao teu casamento, para não cair na ameaça do divórcio. Sempre há em Deus perdão, restauração, oposto da dureza do coração. Converja constantemente, se integre na vida do outro, case com essa mulher, com este homem, todos os dias, vá acertando. Nós temos expedientes suficientes para vencermos as dificuldades do casamento. Há uma igreja, há bons conselheiros, há o expediente da oração. Tudo isto pode ser observado e deve ser observado para que nunca chegue às barras do tribunal com o divórcio. Para que nunca chegue às barras de saia da outra. Para que nunca chegue às barras de ouro por conta das cobiças materiais da vida. Lute com esses focos que surgem à frente de todos nós e que se tornam tentações para todos nós. Que Deus te abençoe. Eu quero orar por você, meu irmão, minha irmã, pedir que Deus fale ao teu coração, pedir que Deus te dê a destreza, a habilidade, a competência, a qualidade de ir com o teu casamento até que a morte separe vocês dois. É a agenda de Deus, não a tua. Senhor, em nome de Jesus, eu quero pedir a tua bênção, a tua graça. Deus, trabalha nos casamentos, na vida deste homem, desta mulher, vem repaginar, vem ressuscitar, vem abençoar, vem elevar a qualidade deste casamento, o diálogo, o toque, os elogios, as visões, os empreendimentos, as admirações. Ressuscita tudo isso, repagina, Senhor, esta relação em nome de Jesus. Abençoe estas famílias, estes filhos, que eles tenham nos pais bons exemplos, bons casais, bons modelos de homens e mulheres, que todos eles ocupem as suas posições, livra do repúdio, da frieza, da ameaça, da intolerância, do desprezo, da insignificância, livra, ó Pai, da ameaça do divórcio, em nome de Jesus, livra das imoralidades. Ninguém está além ou aquém da queda, as tentações estão aí, tanto para homens quanto para as mulheres. Que os casais se ajustem, que os casais percebam o entorno, que os casais discernam as astutas ciladas do diabo com relação aos adultérios, às fornicações, em nome do Senhor Jesus Cristo. Deus esteja abençoando, Pai, se este que ouve dentro da nossa igreja, este que está, de repente, no segundo casamento, Senhor, abençoe em nome de Jesus. Este que é solteiro, está tentando reerguer a sua vida, construa respostas, encaminhe a vida deste homem e desta mulher, restaure sim, em nome de Jesus. Levanta na tua graça, sempre haverá graça para que as vidas sejam restauradas. Esteja, Pai querido, abençoando, lançando luz, Senhor, e respostas e direcionamentos nas questões da exceção que nós trabalhamos aqui, em nome de Jesus. Dê a convicção em cada interior, dê, Senhor, a revelação pessoal, uma vez que a tua palavra silencie, Senhor, sobre este assunto. Livra das confusões, livra da culpa ilegítima, livra, Senhor, das acusações de Satanás ou até mesmo de pessoas, livra do jugo maligno da condenação. Quebra tudo isto, levante vidas, restaure vidas, abençoe vidas, constitua, ó Pai, a tua bênção sobre os casamentos e sobre os novos casamentos. Ó Deus, esses
esses que estão solteiros, abençoe, que haja critério, que haja, Senhor, observância, que haja, Deus da glória, em nome de Jesus, a revelação da tua palavra. Componha e encaminhe novos casamentos para o altar, casamentos no Senhor, para a glória e honra do teu nome. É o que eu oro, Pai, e já te agradeço em nome do Senhor Jesus, para a tua glória. Que o amor de Deus, a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e o consolo do Espírito seja com a tua vida em mais uma semana. Que Deus te abençoe, meu irmão, em nome de Jesus.